Você saberia responder qual a responsabilidade da igreja quanto à desigualdade social? Você sabia que a Bíblia diz a respeito de uma verdadeira religião, que é cuidar de órfãos e viúvas em suas necessidades? O que a Bíblia tem a dizer sobre o racismo e a fome no mundo? Se você quer saber mais sobre esse tema, que é a justiça social, fique nesse vídeo. Família, povo de Deus, já chegamos na metade do nosso livro e hoje nós iremos falar de um tema que é bastante relevante para nós como igreja, que é a justiça social. Se você nunca ouviu falar desse tema, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é um tema de bastante relevância para nós. Bem, a Bíblia é recheada de exemplos da importância que Deus dá a respeito daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento e para os Salmos, nós vemos que a Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, mas que ele também se levanta por causa do órfão e do necessitado. As Escrituras são claras ao dizer que aqueles que emprestam ao pobre emprestam a Deus, ou seja, existe uma importância de Deus em relação ao pobre e ao necessitado. A Bíblia chega a dizer no livro de Tiago que a nossa verdadeira religião está em cuidar daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Logo, por isso ser importante para Deus, deve se tornar importante para nós como corpo de Cristo. Inclusive, quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 6, e para o surgimento da igreja primitiva, nós vemos que uma das primeiras demandas que surgiram dentre o povo de Deus foi o que se referia à redistribuição de alimento às viúvas. A Bíblia vai dizer que as viúvas gregas não estavam recebendo alimento de maneira adequada de como estavam recebendo as viúvas de fala hebraica. Então, naquele contexto, as Escrituras vão dizer que foi levantado diáconos, pessoas que eram cheias do Espírito Santo e que elas se encarregavam de redistribuir e de cuidar dessa organização para que ninguém ficasse sem alimento na época. Junto a isso, não só na igreja primitiva, mas durante toda a narrativa e história da igreja, nós vemos pessoas que foram de extrema importância na manutenção da justiça social na terra. Homens, por exemplo, como William Wilberforce, que foi um inglês que fazia parte do parlamento e que ele lutou juntamente com um grupo de irmãos para que a escravidão e o tráfico negreiro fosse abolido na Inglaterra e no mundo. Ou homens como Martin Luther King Jr., que foi responsável pelo fim, ou por estimular o fim da segregação racial que acontecia nos Estados Unidos. Então, toda a igreja, durante a história, estava inserida e responsável pela manutenção da justiça. E não deve ser diferente com a gente. Por exemplo, eu queria ver alguns dados aqui com vocês. Hoje o Brasil tem 207 milhões de pessoas. Dentre essas, 13,4 milhões vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, vivem com menos de R$133 por mês. Dessas 207 milhões, 50 milhões, ou seja, 20% do país, vive na linha da pobreza, com R$387 por mês. E a igreja precisa não só saber, mas se responsabilizar por isso. Embora isso seja uma demanda, sim, que tem a ver com o Estado, mas é algo também que Deus, por meio da sua palavra, comissiona a sua igreja para que se responsabilize. Eu gostaria agora de falar de duas maneiras práticas que nós podemos exercer ou praticar a justiça social no nosso dia a dia. E a primeira maneira de nós fazermos isso é não fazermos acepção de pessoas. Olha só o que as Escrituras dizem em Tiago. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Ouçam, amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Ou seja, Tiago está dizendo que para Deus não existe diferença entre pessoas. Pelo contrário, as Escrituras vão dizer que em Cristo não há judeu, nem gentil, nem rico, nem pobre, nem brancos, nem negros. Não existe acepção de pessoas para Deus. Todos são um, estão ligados por um vínculo que não é mais a nossa cor da pele ou a nossa condição social, mas o sangue de Jesus. A igreja deve ser essa comunidade que acolhe e recebe os diferentes, que não faz acepção de pessoas porque um pode dar mais ou outro pode dar menos. Afinal, as Escrituras são claras em dizer que Deus escolheu aqueles que são pobres no olhar do mundo para que eles sejam ricos diante de Deus. Um dos conceitos que deve estar muito claro na nossa visão e na nossa percepção como cristão é que os seres humanos, eles são criados à imagem de Deus. O imago Dei, a revelação de Deus no outro, deve ser algo que é um fundamento nas nossas relações e que deve ser crucial para que de maneira alguma nós façamos acepção de pessoas. Pelo contrário, que nós nos envolvamos com pessoas
pessoas de todo tipo, de toda classe, de toda tribo, de toda raça e de todas as nações, certos de que o desejo de Deus é que pessoas de todas as nações e tribos sejam salvas e sejam ricas não no seu aspecto financeiro, mas no recebimento da riqueza que há no seu reino. Se a primeira maneira que temos então de praticar justiça social é por meio de não fazer acepção de pessoas, a segunda maneira é juntando tesouros no céu e não na terra. Olha o conselho que Paulo dá ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 6 e no versículo 18. Ordeno que pratique o bem, seja rico em boas obras, generoso e pronto a repartir. Dessa forma, acumulará um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançará a verdadeira vida. Paulo está dizendo que Timóteo, no lugar de procurar acumular riquezas na terra, deveria acumular tesouros no céu. O próprio Jesus vai dizer que nós não deveríamos acumular tesouros na terra onde a traça corrói, mas ajuntar tesouro no céu. E o tesouro no céu ele não é acumulado por meio de riquezas humanas, pelo contrário, ele é feito por boas obras que nós fazemos ao próximo no intuito de honrar a Deus. Você já se perguntou do motivo do porquê Deus te deu dinheiro? Ou o motivo do porquê você tem mais dinheiro do que o irmão do seu lado? Todas as nossas riquezas, todos os bens que Deus dispõe para que a gente seja administrador, tem um único intuito: servir o nosso próximo e servir ao mundo. O dinheiro que nós temos não é para nosso auto-benefício, mas para que por meio desse dinheiro nós possamos praticar obras de justiça social. Todos aqueles que foram justificados pela fé e receberam gratuitamente uma justiça que vem de Deus, que não tem a ver com as suas obras pessoais, que não tem a ver com os seus méritos, devem por meio dessa recepção, dessa salvação dada por Deus, expressar gratidão em serviço ao próximo. Deus espera dos justificados que eles pratiquem obras de justiça. Quando nós vamos ler o livro de Apocalipse e naquela grande cena onde Jesus diz que a noiva está no céu e ela está descendo para a terra, a Bíblia vai dizer que ela está ataviada com vestes brancas, que são vestes de justiças. Linhos finos são as obras de justiça que a igreja pratica na terra. A Bíblia que diz que Deus está assentado num alto e sublime trono é a mesma Bíblia que diz que ele se levanta por causa da causa do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Que Deus nos ajude não só, como o texto de Provérbios dizer, quando algum irmão nos pedir algo, dizer para ele, não, volte amanhã ou volte depois, mas verdadeiramente nos envolver, chorarmos e sentirmos a dor daqueles que não têm com que comer, com que vestir, porque são esses que serão chamados no futuro de benditos do meu Pai. Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aí embaixo, ativa o sininho, que a gente vai tentar responder, esclarecer de uma forma melhor o tema. E não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Forte abraço, beijo. Não, esse aí que